Então tá bom, meninas, o objetivo é a gente encontrar então essas distâncias x1 e x2 máximas que a gente pode deslocar os livros de maneira que o sistema ainda se encontre em equilíbrio. Então tá bom, gente, como parâmetros nós vamos considerar o seguinte: massa do livro, m, tá? Comprimento do livro, L. E aceleração da gravidade, G. Então aqui no diagrama do problema, né, deixa eu identificar essa distância aqui com o tamanho do livro. Então vai ser a distância L. Cada livro vai ter a mesma massa, vai ter a massa M. Opa. E agora a gente vai determinar essas distâncias máximas x1 e x2. Então a gente vai usar como estratégia já a resolução daquele exercício anterior que a gente já viu, para determinar aquela distância máxima com que o livro de cima pode ser deslocado, que ela vai ser então considerada como metade do livro. Então isso a gente já vai usar. Agora nós vamos proceder como de praxe, né? Primeiro nós vamos determinar a posição, né, da origem do sistema de referências. Então vamos fazer isso aí no arquivo aqui. Então vejam, o sistema em questão vai ser o livro do meio, né? Se ele puder girar, ele vai girar em torno desse ponto. Então essa aí vai ser a posição natural para a escolha do sistema de referências. Então vou desenhar o eixo X e o eixo Y. Deixa eu ver se ficou certo, para que eles estejam centrados justamente nessa posição. Então vamos lá. Eixo X, eixo Y. Então já escolhemos aí o centro do sistema de referências, né? Ok. Agora a gente vai fazer o diagrama de forças. Esse diagrama de forças nós vamos fazer em duas etapas. Na primeira delas, vamos desenhar as forças que agem à distância. Então, no caso aí, só a força gravitacional em cada livro. MG. Então, agora aqui no sistema, eu vou desenhar essas forças aí. Então tá aí, pessoal. Desenhei já as forças gravitacionais atuando no centro de gravidade de cada um dos livros, que é exatamente o seu centro geométrico, né? Aqui a distância x1 é a distância que nós vamos tentar determinar, e a outra distância a gente já vai assumir como sendo metade do livro. Então essa parte a gente já fez, e agora a gente vai desenhar então as forças de contato. Então a gente vai desenhar aqui no sistema as forças de contato que vão agir em cada um dos três livros, tá? Vamos começar aqui pelo livro de cima, que eu acredito que seja mais fácil, né? Ele só está em contato com o livro de baixo, tá? Então, dessa interação, vai surgir uma força que a gente chama força normal, né? Que é uma força perpendicular, daí o seu nome normal, né? Às superfícies de contato. E aí ela vai apontar no livro de cima para cima, né? Vai ser a força que vai cancelar aí a força peso. Então, aliás, vou aproveitar esse vetor aqui, vou inverter ele, vou colocar aqui bem nessa posição, vetor N1. Vou chamar esse vetor de N1, tá? Vou tirar aqui para limpar a figura, o comprimento L já
Sabemos que o comprimento do livro é L. Então estão desenhadas nesse livro todas as forças que estão agindo sobre ele. Então a normal 1, que aponta para cima, que cancela o peso que age sobre ele. Vamos identificar essas forças aí pela cor azul. Não, acho que azul não vai dar certo. Vamos usar essa cor aí que eu não sei o nome. Então essas duas são as forças que agem no livro que está em cima, né? Agora vamos considerar que o livro que está no meio, ele está em interação com o livro de cima e ele está em interação com o livro de baixo. Então de cada um desses contatos vai surgir uma força, né? Então ele vai sofrer uma força devido ao contato com o livro de cima, que vai ser a reação a essa força aqui, que a gente chamou de N1, tá? Então, eu vou chamar essa força, como ela vai ser a reação a N1, de menos N1, e ela vai apontar para baixo no livro do meio, a partir da posição aqui, que é onde vai estar o contato. Por quê? Porque a gente está considerando essa aí uma condição de iminência, né? De desequilíbrio. Então, se esse livro for deslocado mais um pouquinho, da esquerda para a direita, ele vai começar a girar em torno dessa posição. Então, por esse motivo, né, esse contato aqui está desvanecendo, ele só vai existir aqui nessa extremidade, e por isso essa é a posição onde a gente desenha essas forças. Então, vou inverter essa força aqui, de novo, vou desenhar ela aqui embaixo. Vou chamar ela de menos N1, vamos dar uma cor vermelha para ela. Então, menos N1. Deixa eu deixar ela vermelha, menos N1. Então essa é a força que surge no livro do meio. Vou colocar o contorno dele de vermelho, devido ao seu contato com o livro de cima. Mas ele também tem contato com o livro de baixo. Disso vai surgir uma força de interação, né, devido a esse contato, que a gente vai denominar de N2, justamente porque é uma força que surge aí da interação entre superfícies. E de novo, né, como a gente está considerando aí uma condição de limite, né, de equilíbrio, né, se esse livro do meio for deslocado mais um pouquinho, vai girar, né, então esse contato aqui a gente pode considerar que está desvanecendo, está desaparecendo, vai existir somente esse contato, então essa vai ser a posição onde a gente vai desenhar essa força. Então, vou desenhar essa força aí, escolher um outro vetor, chamar essa força de normal 2, vamos desenhá-la de vermelho, só para identificar que ela é do livro 2. Opa. Então, normal 2. Vou deixar ela em vermelho ali. Então tá, já desenhamos então todas as forças que estão agindo no livro do meio, né? A força gravitacional mg, a força de contato devido ao contato com o livro de cima, que é menos N1, e a força de contato N2, que surge devido ao contato com o livro de baixo. A gente não vai precisar, né? Mas eu vou desenhar aí também a força que vai estar agindo no livro de baixo. Ele vai estar em contato com o livro do meio, com a superfície. Então, de cada um desses contatos vai surgir uma força. Então, a força que vai surgir no livro de baixo devido ao livro do meio vai ser a reação a essa daqui. Então, vou só inverter. Vou trocar de cor. Deixar ela verde. E vou chamar ela de menos N2 para indicar aquela reação a essa força normal 2. Então, deixa eu deixar aqui na cor verde. E vai ser o vetor menos N2. Tá? A interação desse livro com a superfície vai surgir uma força de contato que deve estar posicionada em alguma dessas posições de contato, mas nós não vamos nos preocupar onde ela vai estar, isso não é assunto para esse problema. Vou chamar essa força, né, vamos deixar ela de verde e vamos chamar ela de N3. Então aí, desenhamos todas as forças que estão agindo em cada um dos livros. Então, ok. Essa etapa aqui
já foi resolvida, tá? Agora nós vamos aplicar as condições de equilíbrio. Nós vamos aplicar o equilíbrio das forças e depois o equilíbrio dos momentos de força. Então eu vou fazer agora o seguinte, gente, nós vamos considerar apenas cada um desses dois livros, o de cima e o do meio, separados, tá? Então eu vou até salvar esse arquivo com outro nome, vou colocar aqui livro de cima, e daí eu vou apagar aqui as forças que estão agindo no livro do meio e o do livro de baixo. Para considerar apenas, e a superfície também, né? Considerar apenas o livro de cima, tá? Nós vamos precisar do valor dessa força normal 1, porque ela vai aparecer, né, no livro de baixo, tá? Então, nós vamos precisar aplicar as condições de equilíbrio de força nesse livro de cima aí. Então, vamos fazer isso aí. Então, vamos lá. Então, aplicando a condição de equilíbrio das forças no livro de cima, 2 pontos. Então, vamos lá. Então, qual que é essa condição? A força resultante, que eu vou representar aí pelo vetor F índice R, tem que ser nula, tá? Vetor nulo. Bom, mas se for assim, né? Então, na hora de somar essas forças, nós vamos usar aquela convenção de sinais. Tudo que estiver apontando na mesma direção do eixo Y vai ser positivo, tudo que estiver apontando para baixo vai ser negativo. Então, aqui a força N1 vai ser positiva e a força gravitacional mg vai ser negativa. Ora, disso nós vamos poder concluir que essa normal vai ser de mesma intensidade da força gravitacional, como tinha que ser, né? Uma vez que ela cancela essa força. Então já concluímos aí o valor dessa força aí. Então agora a gente vai aplicar a condição de equilíbrio das forças no livro do meio. Esse não vai fazer tanta diferença pra gente, mas é só para que vocês adquiram experiência com isso, tá? Então eu vou ter que voltar aí para o arquivo das forças, vamos abrir aquele arquivo original, tá aqui, eu vou salvar ele, problemas, já sei como que eu vou resolver. Então, livro do meio. Agora eu vou desfazendo aqui o que a gente fez, né? Para recuperar o arquivo. E eu vou deixar só o livro do meio aqui, tá? Então vamos apagar a força normal 1. Deixa eu apagar esse parâmetro adicional aí. Vamos apagar o peso que estava no livro de cima, né? Vamos apagar aqui o livro de baixo, as forças que estão sobre ele. Essa aqui também, né? Deixa eu recuperar ela. Essa aqui vai ser de interesse pra gente. Deixa eu copiar e colar, inverter ela, jogar ela aqui pra cima. Que essa força é a força normal 2 que está no livro do meio. Então ela vai ser de interesse pra gente. Vamos só trocar a cor para identificá-la como uma força que está agindo no livro do meio. Vamos deixar ela em vermelho aí, tá? Aqui também está sobrando quantidade. Vamos tirar a superfície também. A superfície não vai importar agora para a gente. Acho que eu vou até deixar esse parâmetro mais para baixo ou mais para cima. Vou deixar ele mais para cima, não sujar a figurinha. Então tá. Então aí nós temos todas as forças que estão agindo no livro do meio.
Vou aplicar aí a condição de equilíbrio das forças desse livro, então vamos usar aquela convenção de sinais, né, que surge da igualdade de vetores. Então tudo que estiver apontando aí conforme o eixo y vai ser positivo nessa somatória, então a força normal 2 vai ser positiva, a força gravitacional mg vai ser negativa e a força normal 1, a reação a ela também vai ser negativa, tá? Então aqui o equilíbrio dessas forças vai ser, vamos lá, força resultante tem que ser nula. Então a soma das forças aí vai ser normal 2 positiva, força gravitacional negativa, e aqui cabe fazer esse comentário, né? Apesar de a normal 1 aí estar com sinal negativo, isso foi feito só para indicar aquela reação, aquela normal 1 que estava no livro de cima, tá? Na hora de considerar o sinal aqui, para fazer a somatória das forças, nós vamos considerar que o módulo dessa força é N1, e como ela está apontando para baixo, que ela vai ser uma força negativa. Então, daí o sinal de menos, ela aponta para baixo, e aqui a magnitude dela que é N1. Isso tudo tem que dar zero, né? Qual vai ser a conclusão? Bom, se a gente precisar, né? Normal 2 menos mg. A normal 1 a gente já havia concluído aqui em cima que ela tem a intensidade da força gravitacional que age em um dos livros, então vou substituí-la por mg. Isso tem que dar zero. Então, o que a gente pode concluir disso? Que essa força normal 2, ela vai ter a intensidade de duas forças gravitacionais, né? Como tinha que ser, porque ela cancela essa força, que já tem a intensidade da força gravitacional do livro de cima, então ela já é uma força gravitacional, e ela cancela essa outra força gravitacional. Então, de fato, ela tem que ter essa intensidade igual à intensidade, duas vezes a intensidade de uma força gravitacional. Beleza, então chegamos a essa conclusão aí sobre a força normal 2, muito embora ela não vai ser útil aí para a resolução do problema. Eu achei interessante que a gente adquirisse esse tipo de habilidade aí. Então agora a gente vai aplicar a condição de equilíbrio dos momentos de força no livro do meio. Então, vamos chamar ele de torque, tá? O momento de força também pode ser denotado por torque, letra agregatal. Então, torque resultante, ou momento de força resultante tem que ser nulo. Se for assim, então vamos aqui ao diagrama de forças, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui do ponto de vista de momentos de força. Vejam que a normal 2 não consegue aplicar nenhum momento de força nesse sistema. Por quê? Porque ela está exatamente em cima do eixo de rotação, tá? A gente já viu isso em aula, né? Que essas forças que estiverem aplicadas exatamente nessas posições não conseguem fazer o sistema girar, elas não produzem então momento de força. Então as duas forças que vão conseguir fazer isso são as forças gravitacional e essa força normal 1, tá? Então agora a gente vai precisar decidir o sinal desses momentos de força, e para isso a gente vai pensar aí na rotação hipotética que cada uma dessas duas forças poderia produzir, né? Então vamos começar aqui considerando primeiro a força gravitacional. Se ela pudesse fazer esse sistema girar, ele iria girar no sentido do ponteiro dos relógios, né? Se somente ela pudesse agir e ela pudesse fazer o sistema girar em torno desse eixo de rotação, o eixo que ela iria produzir seria, a rotação que ela iria produzir seria uma rotação no sentido horário, então um momento de força aí negativo, né? Então, o momento de força dela é negativo. E aí, como é que nós vamos calcular esse momento de força? Então, nós vamos calcular do jeito que nós já estávamos nos habituando em aula, né? Nós vamos calculá-lo multiplicando a intensidade da força, que é mg, pelo braço de alavanca, né? Como é que a gente desenha, representa o braço de alavanca? Então, primeiro a gente desenha aí a direção da força, né? Chamada linha de ação da força. Tá. Eu posso aproveitar esse objeto aqui. Vou tirar aqui a seta dele. Eu vou jogar ele um pouquinho mais para cima.
e um pouquinho mais para baixo. Deixar ele aqui pontilhado só para dizer que ele é um objeto auxiliar aí. Então esse elemento aqui, né, que eu acabei de desenhar, é a chamada linha de ação da força, né? Essa é a linha de ação da força. Opa, ficou meio sujo aí, né, na figura. Deixa eu dar uns... tá meio ruinzinho aí. Vamos tentar dar mais uns enters aí. Tá, o que eu queria mostrar é que essa aqui é a linha de ação dessa força aí. Não ficou tão legal, né, quanto eu esperava. Mas a linha de ação da força é essa direção que contém a força, tá? Vou até apagar aí para não sujar a figura. E daí, como é que a gente representa o braço? Determina o braço. O braço vai ser a distância da origem até a linha de ação da força. Então vai ser esse segmento que eu vou desenhar aqui, ó. Da origem até a linha de ação da força, né? Para ele ficar mais visual, vou abaixar ele um pouquinho e vamos chamar ele de braço. Então tá aí. Esse seria o braço, né, do momento de força, da força gravitacional. Vamos representar ele só pela letra B. Deixa eu deixar a figurinha mais bonitinha. Vamos usar uma serifa aqui. Vamos deixar ele itálico. Vamos dar um tamanho 12. Então esse é o braço de alavanca dessa força, tá? Vamos colocar ela aqui. Agora, nós vamos considerar a outra força. A reação normal 1 é menos normal, né? De novo, o raciocínio para a gente determinar o sinal do momento de força vai ser considerar que tipo de rotação essa força, se ela agisse exclusivamente aí no sistema e pudesse fazer o sistema girar, né? Que tipo de rotação que ela iria produzir em torno desse eixo de rotação aí. Então, se somente essa força pudesse agir e girar o sistema, ela iria produzir uma rotação aí no sentido horário, né? De novo, né? No sentido negativo. Então, momento dessa força negativo. Intensidade dessa força, ainda não vou substituir por mg, vou fazer isso na outra linha. E aí, braço, né? Então, de novo aqui, vou aproveitar esse vetorzinho, copiar e colar ele, vamos tirar a setinha. Vamos deixar ele pontilhado, só para mostrar que é um elemento auxiliar, e eu vou ampliá-lo aqui para cima e para baixo. Para identificar aqui, a gente só está desenhando aí, né, a linha de ação dessa força aí. Então tá aí, essa é a linha de ação da força, né, dessa força menos N1. Vou até apagar para não sujar. E agora como é que nós vamos determinar o braço correspondente, né? Então, vou desenhar um segmento que vai da origem, sistema de referências, até a linha de ação da força. Então esse vai ser o braço, que não obstante, né? Não estranhamente, é o próprio x1, né? Se a gente comparar essa distância com o x1, ela é o próprio x1. Então esse braço de alavanca aí é o próprio x1. Vou nem representá-lo aí. Está aqui. Vamos descer ele até aqui. Vamos colocar o x1 aí. Pronto. Então, menos N1, x1. Se a gente somar esses dois torques, para que ocorra equilíbrio, eles têm que ser anulados, né? Bom, como eu havia prometido, né, na outra linha, eu vou substituir a normal 1 pela intensidade que ela tem, que é mg. E percebam que vai aparecer o mesmo fator, né, vai haver um fator em comum aqui com os dois termos dessa equação, que é o próprio mg, né, que é a intensidade da força gravitacional. Como do outro lado nós temos 1, 0, a gente vai poder cancelar esse fator. Eu vou mostrar passo a passo, né, como isso pode ser feito. Então aqui eu vou colocar o mg em evidência. Como é que a gente faz para colocá-lo em evidência? Pode ser até o menos mg, né? Então dentro do parênteses vai a divisão de cada um desses termos
pelo fator que está em evidência, que é o menos mg. Tá? Então aqui ambos os termos vão ser divididos pelo fator que a gente coloca em evidência aqui, né? Aí vejam que com isso, né, esse produto vai se cancelar com esse produto. E esse menos, deixa eu até deixar ele aqui em cima, para ficar mais evidente. Esse aqui vai cancelar também com esse aqui, né? Vai sobrar disso o que? Aqui o B e aqui o x1, né? Então, é assim que a gente faz esse tipo de fatoração. E aí, como eu havia prometido, vou explicar por que esse fator em comum, mg, que aparece nos dois termos aqui, pode ser cancelado. Então, agora a gente pode dividir ambos os membros dessa igualdade por ele. Então, o que eu vou fazer agora na próxima linha. Então, vou dividir o membro à direita por ele e o membro à esquerda também. Perceba com isso, né, que ele vai se cancelar aqui. E aqui o resultado de divisão de zero por qualquer coisa vai ser o zero. Então, não vai mudar em nada. Então, aqui nós vamos ter zero. E esse fator aqui vai cancelar com esse fator. Então, nós vamos ter só o b mais x1. Né? E a gente já está quase em condições de resolver o problema. Né? Como é que nós vamos fazer agora? Então, agora a gente vai voltar aqui para o diagrama para fazer algumas considerações a respeito dos parâmetros, né? Veja que o braço de alavanca está representado aqui e o x1 está representado aqui. Para a gente conseguir resolver o problema, eu vou representar aqui a distância, que é da linha de ação da força gravitacional até a extremidade do livro. Olha, como a força gravitacional está no centro de gravidade, que é o centro geométrico, né? Ela fica bem no meio do livro. Então, essa distância aqui é metade do tamanho do livro. Vamos colocar aqui. Meio livro, L sobre 2. Então, a gente percebe aí, ó, né, desse diagrama que o braço mais L sobre 2 vai dar o x1. Né? Então, a gente percebe aí essa relação aqui. O braço mais meio livro vai dar o x1. Ora, se for assim, então a gente pode resolver aqui essa equação para o braço, né? Encontrar que esse braço vai ser x1 menos L sobre 2. Né? Então, vou voltar para cá, né? Como o braço mais meio livre vai dar x1. Então, né? Esse braço aí vai ser x1 menos L sobre 2. Opa. E por fim, né, a gente pode concluir disso que esse braço vai ser... aliás, tá. Então é essa relação que a gente vai usar para concluir agora o exercício, né? Nós vamos substituir esse braço nessa expressão aqui. Vem aqui. Tá? Então... substituindo esse resultado, resolve-se o problema. Então, vamos lá. Essa soma aqui dá zero, né? Então, deixa eu só rearranjar aqui. No lugar do braço, nós vamos colocar o que a gente já havia concluído. Na outra linha, vou aplicar a comutatividade da soma, né? Então, vamos trocar aqui de posição. Essa soma vai dar 2x1. Eu posso passar o L sobre 2 para o outro lado com o sinal trocado, né? Mas como é que a gente faz isso? Opa. Somando L sobre 2, né? Ambos os membros aí da igualdade. Aqui eles vão se cancelar, né? Sobra disso, de um lado 2x1
do outro L sobre 2. E aí, por fim, a gente consegue chegar à conclusão que essa distância vai ser L sobre 4. Beleza? Então era isso. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.